Se você acredita fielmente que todas as pessoas traem, aquilo vira um ovo grande de cocriação e aquilo, o universo em si, a vida em si, vai começar a trazer para você coisas que validem a sua crença. Então é assim que funciona o mecanismo da vida. E isso funciona de uma forma que, se você acredita que todas as pessoas que tomam um determinado líquido começam a ficar violentas, uma pessoa fica, a outra fica, e aí quem tá em volta começa a acreditar nisso, tipo, o fulano ficou violento. Aí pronto, vira uma crença tão fiel que as pessoas que nunca pararam para refletir sobre aquilo acabam sendo influenciadas automaticamente por aquela energia, entende? Por aquele processo. Porque todo mundo acredita que aquilo faz com que as pessoas fiquem violentas. Pronto, você toma um negócio, ninguém nunca te falou que aquilo teoricamente deixa as pessoas violentas, mas o inconsciente coletivo endossa que aquilo vai te ajudar. E aí você tem uma ressonância com aquilo, você pronto, mantém e vai ficar violento. Por quê? Influência do complexo e influência do campo coletivo, tá bom? Então esse é o processo. Quando a gente está falando sobre essa energia, a gente está falando sobre uma energia que prejudica as outras pessoas, que coloca você num lugar de prejudicar as outras pessoas. Por alguma razão você tem uma ressonância ou uma proximidade com aquela energia, e aí você simplesmente é influenciado por ela. Então, se você já tem programas de impaciência, programas de violência, se você já acha que na sua cabeça não é tão grave assim agredir as pessoas, gritar com as pessoas, xingar as pessoas ou jogar coisas nas pessoas, quando você tiver uma oportunidade de experienciar algo do campo inconsciente coletivo que ressoa com essa questão da agressividade, o que vai chegar em você? A mesma agressividade, entende? E aí você vai ter a oportunidade de viver a experiência de talvez acreditar que tem um diabo do seu lado, mas não é um ser humano, é só um inconsciente coletivo, que é o que Jung chama de espírito dessa época, né, que é o inconsciente coletivo, que está trazendo ali as crenças majoritárias do campo coletivo mesmo, influenciando o seu comportamento, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Se não ficou tão evidente, tão claro, me fala que eu tento explicar de uma outra forma, tá? Pode perguntar aqui no chat que eu leio as respostas, que eu leio as perguntas e tento responder. Então, quando a gente está falando sobre o diabo, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a maioria do que a gente chama com essa palavra não é um ser humano. E aí você vai falar, tá bom, ok, eu estou aqui no inconsciente coletivo. A quem pertence o inconsciente coletivo? Ao planeta Terra. Então, eu estou aqui no inconsciente coletivo e estou sendo influenciada. Eu tenho ressonância, e é natural que tenha, porque você mora no planeta Terra. Então, eu tenho ressonância com esse inconsciente coletivo, eu já tenho programas de agressividade dentro de mim, por exemplo. E aí, eu tô aqui tomando algo, sei lá, cachaça. Eu tô falando desse exemplo hoje porque ele é mais didático. Cachaça, que já é parte do inconsciente coletivo de tomar isso, faz com que a pessoa tenha influências mais agressivas. Parte do inconsciente coletivo já diz que aquilo representa uma agressividade, que quem toma aquilo é agressivo. O que vai acontecer com você? Você vai começar a ser agressivo também. Só que você pode entender que você pode morar no planeta Terra sem estar aprisionado pelas crenças coletivas do planeta Terra. Ou seja, a sua verdade em integridade não precisa ser a verdade do coletivo, do planeta. E aí é onde é o processo de você enquanto seu próprio eu superior. Você com a sua verdade íntegra. Então, se você tem uma verdade íntegra em todos os níveis do seu campo, do seu corpo, da sua alma, da sua vida, da sua essência, você sabe que ser agressivo, que ser violento com as outras pessoas é algo que não deveria acontecer, porque as outras pessoas também são você, esse tipo de coisa. Então, quando você estiver tomando, por exemplo, cachaça, não vai acontecer com você. Por quê? Porque não tem ressonância com aquele inconsciente coletivo.
Entende? Então, não é só porque existe um, abre aspas, diabo, que significa que ele vai conseguir afetar você de alguma forma. Só vai conseguir afetar você se porventura você tiver algo dentro de você que você ressoa com aquilo. Seja alguma crença ou seja, por exemplo, culpa. Culpa é uma coisa que abre buracos no nosso campo áurico e aí as influências entram muito. Mas parece que o ser humano foi construído na culpa, né? Vamos lá. A Renata. Eu fumo há 40 anos. Comecei com, nossa, 9 anos? Eu não aguento mais fumar. Me sinto prisioneira desse vício. Eu gostaria de parar, mas não sei como. Você precisa entender o porquê que você faz isso. Parece óbvio, mas entender o que, a nível sutil, você tem de ganho com isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu tive experiência com 2 pessoas que fumavam e tive a experiência de conseguir ajudar essas pessoas a entenderem o porquê que elas faziam isso para que elas conseguissem se libertar. Uma delas é da família, então eu não vou contar o caso dessa pessoa, mas uma outra dela foi uma pessoa que realmente eu atendi, que não era da família, enfim, que não tinha outras proximidades. Então, eu vou contar dessa que eu atendi mais profissional do que necessariamente essa da família, justamente pelo fato de que essa da família foi por caminhos diferentes, tá? Mas essa que eu atendi profissional, especificamente com essa questão do fumar, qual foi o lugar que ela chegou? Só para você entender que a da família, ela fumava a tristeza, ou a vontade de chorar. Então, havia uma associação cerebral de vontade de chorar igual fumar. Então, ela fumava a tristeza dela, ela fumava a depressão dela. Qual era o ganho dela? Ganho primário, a vida. Por quê? Porque ela ia começar a ter ideações suicidas, por exemplo, provavelmente, se ela parasse com aquele vício, tá? E aí, a outra era um pouco mais fácil de ajudar ela nesse sentido. Ela tinha o hábito de fumar, só que ela não fumava sempre. Então, ela fumava todos os dias, só que não era o dia inteiro. É diferente. Aí, entendendo por que ela tinha esse hábito, em quais os momentos, ela começou a perceber e trazer nas sessões que ela fazia isso quando ela estava com os amigos. Então, o que aí a gente foi entendendo o que tinha ali por baixo e ela descobrimos juntos, que o que fazia ela fumar era o fato de que ela não se sentia confortável por crenças de baixa autoestima mesmo, de criar amizade. Ou seja, conversar com as outras pessoas era uma coisa desconfortável para ela e por isso ela fumava, porque ela fumava para não ter que falar com as pessoas. Então, é tipo assim, tá um grupo de amigos, aí tá todo mundo fumando, eu vou fumar também, porque aí eu não preciso falar muito, entende? Então, nesse caso dela foi mais fácil. Eu não sei qual é o seu caso, porque, né, eu não tô no seu campo, mas talvez você possa tentar identificar e, obviamente, perguntar para o seu próprio eu superior o porquê que você faz isso, o que você tem de ganhos primários, que no caso é a sobrevivência, a vida, e secundários, por exemplo, fazer amizade, lidar com o tédio, esse tipo de coisa, tá bom? Sim, ficou claro para mim, que bom. Você fala sobre sonhos. Não sei se eu entendi a sua pergunta, Fran. Se você puder fazer essa pergunta de uma outra forma, sobre sonhos você fala em que sentido? Porque você tem sonhos com a energia, aspas, energias ruins, é isso? Eu não sei se eu entendi muito bem. A Renata, eu acreditava que o diabo era um espírito desencarnado, que estão apegados ao mundo e se alimentam dos vícios, das emoções como raiva, brigas, etc. Parte dele é. Por quê? Porque o diabo, ele é uma consciência sem alma. O que isso significa? Que não é uma pessoa, é um aglomerado de pessoas. Então, assim como os encarnados, no caso da cachaça, acabam proliferando e construindo e mantendo e fortalecendo as crenças associadas de comportamento mais agressivo, de comportamento mais inconsequente, etc. Então,
os desencarnados também. Então, é uma série de energia psíquica, de obsessão, de vícios, que mantém aquilo. Assim como o cigarro, por exemplo, é exatamente uma outra perspectiva sobre isso. Você pode, inclusive, as pessoas que são mais sensíveis, espiritualmente falando, você pode, inclusive, conversar com o aspas, que eu chamo do miasma, né? Com o miasma da cachaça ou com o miasma do cigarro. E você pode, inclusive, conversar e perguntar. Vai dar a impressão de que é um ser humano, é que nem um chat GPT. Vai dar a impressão de que é uma pessoa, só que não é, não existe uma alma ali. Então, você percebe que é vazio, completamente vazio de sensibilidade humana. Não tem sensibilidade humana no sentido de preocupação com o ser humano, não tem sensibilidade humana de ponderação, não consegue refletir sobre as próprias ações, não consegue mudar de posição, de ponto de vista, de paradigma. Não muda de opinião. Por quê? Porque não é uma pessoa. Porque não é um ser humano. Não aprende. Entende? Não é uma pessoa. Não tem alma ali. Não aprende. Então é porque é endossado por crenças e energia mesmo, energia de tempo, energia de vida, energia psíquica de pessoas pensando, de pessoas acreditando, e tanta energia, e os desencarnados a mesma coisa, colocando energia de obsessão. Imagina a obsessão, é o mesmo pensamento de forma rodada, ou seja, de novo, de novo, de novo, de novo. É que nem quando a gente tá com uma música que fica na nossa cabeça enchendo o saco, sabe? Que ela não chega no final. Então, por causa disso, é a energia de obsessão. E ela vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Imagina, fica um miasma tão profundo, tão forte, que acaba gerando essa energia. E isso acontece também com crenças ancestrais. Crenças ancestrais também produzem, aspas, diabos. Por quê? Porque imagina uma crença de eu sou do mal. Ou uma crença de, tipo, como se fosse uma maldição, de o seu sangue é um sangue de demônios, por exemplo. Já vi isso, inclusive, eu tô contando uma história real. O seu sangue é um sangue de demônios. Tipo, aí uma pessoa tem essa crença, eu sou um demônio, meu sangue é um sangue de demônios, a outra, e vai. Quando você chega lá no final, tem, de fato, no sistema familiar, um obsessor demoníaco. Por quê? Porque é a crença que foi tão profundamente manifesta e tão profundamente alimentada que realmente quando você vai fazer, por exemplo, constelação, você vai achar a pessoa ali, entendeu? E não é uma pessoa, não é um ser humano. É uma representação de uma crença, de um miasma que é tão profundamente arraigado que aí ele precisa ser visto. Você não consegue falar, por exemplo, para aspas, pessoa ali no campo da constelação familiar, você não consegue falar para a pessoa que ela precisa ir embora. Você não consegue falar para a pessoa que ela tem que deixar as pessoas. Não, ela é irredutível, não muda de ideia, porque não é um ser humano. Ela não muda, ela não solta. Ah, eu vou acabar com essa família. Por quê? Porque eu vou, entendeu? Eu vou porque eu quero. Por quê? Porque tem que acabar com o sangue, porque é um sangue de demônios. Estou contando uma história real para vocês. Isso realmente aconteceu. Eu já vi esse caso, inclusive. Meu ansiolítico, eu preciso de estoque. Tá vendo? Você já sabe o que você está ganhando. Você está fumando sua ansiedade. Aí tem que entender. Ansiedade é medo. Então tem que entender o porquê você sente tanto medo da vida, tá bom? Rosineide. Boa noite, Aline. Boa noite, Rose. Tudo bem com você? Eguns. Eu não gosto dessa palavra, na verdade. Eu gosto de utilizar palavras seres humanos, são todos seres humanos. Então, é porque coloca assim, classificação, quando a gente começa a entrar nessas classificações, né, entre encarnados e desencarnados, talvez a gente aprenda ainda que inconscientemente que são pessoas em níveis diferentes ou que há uma hierarquia. Não, são seres humanos. Não dá para esquecer que é uma pessoa que está ali.